Conhecido por muitos como Cabeça de Teia ou como amigão da vizinhança, o Homem-Aranha é atualmente o super-herói mais popular do mundo. Criado em 62 por Stan Lee e Steve Ditko, o herói teve a sua estreia na revista Amazing Fantasy XV e desde então conquistou o coração de muitos. They love me. As histórias do Aranha transcenderam as páginas de quadrinhos para bonecos, camisetas, desenhos, uma série live action dos anos 70 que ninguém mais comenta sobre e 3 franquias nas telonas. Isso nos leva diretamente para a nova versão do personagem interpretada por Tom Holland com direção de John Watts e a produção da Marvel Studios em parceria com a Sony Pictures. Antes de falarmos sobre ela, precisamos conversar sobre o que fez com que o Homem-Aranha se tornasse o que ele é hoje. Para isso precisamos desconstruir o Homem-Aranha, sob a ótica de um fã que se enxerga no Peter Parker. Identificação. Talvez não exista outra palavra que possa resumir tão bem o que a figura do Peter Parker representa para os amantes do personagem. E o melhor de tudo é que essa foi a intenção do Stan Lee, criar um herói com problemas reais e que passasse pelas mesmas situações que vivemos no nosso dia a dia. O aluguel, os relacionamentos, a preocupação com pessoas da família, arrependimentos, vida escolar, trabalho e toda essa loucura que é a vida real. Nada é como queremos que seja, mas conseguimos aproveitar as coisas boas que acontecem e tirar o melhor delas. E mesmo que tudo dê errado, erguer a cabeça com um sorriso no rosto e afirmar para si mesmo, eu dei o meu melhor. O Homem-Aranha é sobre isso, adicionando só uma pitadinha de humor autodepreciativo no processo. Nossa, mas quem é aquele bandido? Um assaltante atrás do meu dinheiro? Droga, se ele achar algum dinheiro comigo, eu divido com ele. O Peter Parker é, no bom português, gente como a gente. É fácil se ver nele tanto por uma criança, um adolescente ou um adulto. Na minha própria vida, consegui me identificar com o personagem nessas 3 fases diferentes por motivos completamente distintos. Mas todos eles fazem parte da rotina de uma pessoa comum, e o Peter Parker é uma pessoa comum que, acidentalmente, ganha poderes de uma aranha radioativa e escolhe ser a melhor versão que ele pode ser dele mesmo, sempre inspirado nos ensinamentos do seu tio Ben e do grande lema: grandes poderes, grandes responsabilidades. Mas o que aconteceu com essa essência que torna o personagem tão amado? Vamos para 2016, o início da Guerra Civil. Só não sabíamos que seria entre os fãs do Homem-Aranha. A introdução do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel veio com Capitão América Guerra Civil, dirigido pelos irmãos russos que posteriormente assumiram Guerra Infinita e Ultimato. Em relação à participação do Cabeça de Teia no filme, era tudo o que os fãs esperavam. Toda a essência do personagem estava lá. Peter questionava sobre dinheiro ao Tony Stark, ele recolhia peças de computadores no lixo, ele mencionava, mesmo que indiretamente, os acontecimentos com o tio Ben, e era um Homem-Aranha que falava muito durante as lutas. A questão é, toda a participação do herói nas mãos dos irmãos Russo funciona, mas quando falamos de Volta ao Lar e Longe de Casa, o panorama muda em muito. Mudanças foram feitas para adaptar o personagem para as gerações atuais, mas elas afetaram as características que tornaram o Homem-Aranha tão especial e tão popular. Então vamos falar sobre a destruição do personagem, muitos poderes e poucas responsabilidades. Homem-Aranha de Volta ao Lar estreou com a ideia de trazer uma nova história para o personagem sem a obrigação de recontar a sua origem. É claro que a Marvel Studios tentou se afastar o máximo que pôde da trilogia do Sam Raimi e dos 2 filmes do Mark Webb para trazer a sua própria versão. Porém, eles não entenderam que se afastar dessas 2 encarnações também é se afastar do material de origem, principalmente quando falamos dos filmes do Tobey Maguire. Dito isso, temos um Peter Parker que em nenhum momento aborda problemas financeiros, que é completamente imaturo e irresponsável e que tenta se provar para a única figura do universo Marvel que nunca foi exemplo para ninguém, o Homem de Ferro. No fim do filme até houve um lapso de esperança de que o Homem-Aranha seguiria sua própria jornada quando recusou entrar para os Vingadores e recusou o traje do Aranha de Ferro, mas logo isso foi esquecido. You're an Avenger now. Já em Longe de Casa, as coisas só pioram. O filme se passa após os acontecimentos de Vingadores Ultimato, a obra de maior impacto de todo o universo cinematográfico da Marvel, e a primeira cena que vemos é uma piada com tudo que aconteceu. Sério, John Watts. Bom, vamos voltar ao Homem-Aranha. Ao invés de continuar o arco de independência construído no primeiro filme, Longe de Casa sofreu de amnésia e esqueceu completamente que ele sequer existiu. Peter Parker continua um garoto imaturo mesmo após perder o tio Ben e mesmo após lutar ao lado do
Homem de Ferro em Guerra Civil, mesmo após ir para o espaço em Guerra Infinita, mesmo após salvar o mundo em Ultimato e perder o Tony Stark. Agora ele só quer ficar de boa, numas férias na Europa e se relacionar com a garota que ele gosta. Aliás, esse relacionamento não foi construído em momento algum. O filme não aproveita o ótimo momento em que ele se passa, 5 anos depois dos acontecimentos que fizeram desaparecer metade do universo. Longe de Casa teve a oportunidade de ouro de deixar a May viva, envelhecê-la por 5 anos, traumatizá-la com a ideia do Peter ser o Homem-Aranha, principalmente porque ela já o perdeu uma vez e não gostaria de ver isso acontecendo de novo. Mas o que o filme faz? A Tia May se torna praticamente uma empresária do herói e não demonstra nenhuma preocupação com isso. Ela se tornou um alívio cômico, principalmente quando a Marvel coloca um relacionamento com um rap dentro da história. A May deixou de ser uma figura de mentoria para o Peter Parker para se tornar um escape cômico do roteiro. É difícil engolir uma versão dessas quando já tivemos isso aqui. Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim nos permite morrer com orgulho. Ainda que às vezes tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Peter vai para a Europa sem sequer levar seu uniforme, ele é obrigado a salvar pessoas pelo Nick Fury, ele quase mata todos seus amigos ao usar a tecnologia do Tony Stark, ele entrega essa mesma tecnologia por uma pessoa que acabou de conhecer fugindo da sua própria responsabilidade. Depois disso ele quase morre e ainda coloca de novo centenas de pessoas em perigo ao cometer esse erro. Mais uma vez ele é resgatado, usa a tecnologia do Tony Stark ao som de AC/DC, por que não? A bagagem do Tio Ben é explodida em batalha e não tem importância nenhuma para o personagem. É triste ver uma adaptação do Homem-Aranha tão distante do que fez ele ser especial. Muitas pessoas ainda vão dizer, se eu quisesse ver a mesma versão de novo, eu assistiria os filmes antigos. Eu preciso falar para essas mesmas pessoas que essa nova versão não traduz a criação do Stan Lee e do Steve Ditko. Ele consegue escalar paredes e soltar teias, mas isso não torna ele o Homem-Aranha que caiu no popular e nos corações do público. Ele é só mais uma interpretação que, ao tentar falar com uma nova geração, esquece toda a essência que transformou ele em algo especial e único. É possível contar histórias excelentes com o Homem-Aranha, e temos 2 exemplos recentes que conversam e muito com o público contemporâneo. O Homem-Aranha no Aranhaverso e o Homem-Aranha da Insomniac Games. Afinal, vamos ser sinceros, se colocássemos a figura do Elon Musk representando o Tony Stark na vida real, ninguém aqui conseguiria andar no seu jatinho particular. E sabe por quê? Porque isso não é comum, isso não faz parte da rotina de uma pessoa que se preocupa em pagar o aluguel no fim do mês, nem mesmo uma viagem para a Europa. Agora eu te pergunto, você consegue se enxergar nesse Peter Parker? A única coisa que eu consigo enxergar nessa versão é a deturpação de um lema. Para a Marvel Studios, importantes são os poderes, novos uniformes, é fazer algo que nunca foi feito antes. Mesmo que isso exclua o que tornou o personagem tão popular, as responsabilidades.